TV Farol, no coração do sertão, iluminando você. Chegue mais, venha, esse é o nosso sexto, no programa mais bombado, mais galvanizado, verticalizado, horizontalizado do Farol de Notícias, que é o sexto. É um programa que bate recordes de audiências, tá lá nos trends das plataformas, enfim, e a gente pegando aí esse pós-feriado e etc e tal, muita gente nos pedindo para que o programa seja ao vivo para poder interagir, só que noturnamente nós não temos como fazer por uma questão de horário. Então a gente vai pensar na possibilidade de 2028 programar junto com a equipe de produção altamente qualificada, né? Falar com André Campos Magalhães, Borbões e Bragança, Giovanni Filho, ex-Pipoco, que agora é a Mansidão em pessoa, o filho Varrão de Giovanni Sá, que por sinal completou ano aí, no último dia 19, no dia da bandeira. Então parabéns, Giovanni Filho, vida longa, que Deus dê mais paciência a você, né? E conversar com a chefe de redação, Manu Silva, e não sei mais quem tem, Giovanni Sá, muita gente, sabe, e chegar a um consenso, e com o Alan, que é quem bota o programa no ar, sem ele, não, né? Então vejamos bem, certo? Mas a segunda temporada do sexto a gente vai conversar, porque tem muita gente que deixa o recado lá no não é chat, mas deixa no vídeo a mensagem, dizendo: vamos interagir mais, que a depender da entrevista tem curiosidades de saber. Nós já entrevistamos aí diferentes personalidades, inclusive a gente queria fazer ainda esse ano, não sei se vamos conseguir. Já fizemos do corno, né? Zé Cabeludo ganhou ali, orelha a orelha, ou chifre com chifre, com beleza. E nós queremos fazer quem é o maior mentiroso de Serra Talhada. Quem será? Aí vamos analisar aí a pesquisa balizada, com gráficos, com muita coisa, para saber quem seria esse mentiroso, para ir para a enquete no Instagram da TV Farol. Enfim, de 2028 vamos ver o que é que sai essa salada de fruta, sei lá o que é que, como definir o que foi o programa do o Sextou durante o ano de 2028. Mas para começarmos a noite, vamos aos nossos vídeos que mais badalados, bombásticos, mais barraqueiros. Então, estou me sentindo quase uma Sônia Abrão para falar de barraco, porque, olha, o que mais rola é ponta, flagra de ponta, é job, né, que chama. Muito job, uma garota fugindo do job. E, enfim, quem quiser saber, job é trabalho, né? E, enfim, hoje ganhou um termo, eu não sei se pejorativo ou por quê, mas depois a gente entra nos pormenores. Mas vamos começar pelo primeiro vídeo, meu caro Alan Eduardo. Rapaz, olha aí o camarada aí, botou gasolina e querendo fugir do posto. Pega, joga o cone, pega, corre, aí, ixi, Mário, o cabo se lascou. O cabo fugiu mesmo, encheu o tanque de gasolina e pegou o beco. Isso é um cabo sem futuro, né? O Brasil tem umas almas cebosas que dão golpes até nos bombeiros, né? O pessoal que trabalha nas bombas de postos de gasolina. Mais um vídeo, meu caro Alan. Bonito. Filho flagra esposa com seu próprio pai
caso Você tá choca errado. a internet. Bem errado, cara. Traição Olha em família. que palhaçada Veja que fizeram comigo, cara. que Arrumando coisa. serviço os dois. Rapaz. O Olha, pai pegando a nora. Pai safado, botando ponta no filho. Né? No armário lá, pegando. Né? Que coisa, né? Você não pode confiar mais em ninguém, nem no seu próprio pai. Mais um barraco aí, meu caro Alain, Eduardo. Me traiu! Me traiu! Essa aliança aqui valeu a pena! Olha, revoltado. Traição, traiu com o personal trainer. Ah, dá uns pau nele, vai. Encontrar com o Marcos! Mandou foto de nudes! Eu vou Aí a pagar mulher Sandra. sempre diz, calma, amor. Também, Sandra, tu vai ver, Sandra! O que tu fez? Cara, dê uns pau nele, vai. Vai, gordinho. Dá um no olho dele, não fica só rasgando a camisa dele, não. Veja, minha gente, o personal trainer virou hoje um fetiche. Não sei como dizer isso. Isso era coisas do poliamor. Poderia abordar tempos atrás. Por que tantos casos de traição envolvendo personal trainer? Né? Não sei se o contato físico, que é a carência, mas tem rolado, né? O caso mais famoso é Graciane Barbosa e Belo, né? Belo, que botava ponta em Graciane Barbosa, foi traído com um personal trainer, né? Agora você imagine o professor com licenciatura, especialização, mestrado, bacharel em Direito, falando sobre Gaia. A que ponto eu cheguei, Giovanni Sá? Realmente. Próximo vídeo. Travou, foi. Alan desabafou aí, foi. Próximo vídeo. Ó. O prefeito de Ajuaba passa 2 limites. Falas marxistas em evento para revoltar. Ele disse o quê? Ganhei a eleição assim, dançando com mulher feia. Rapaz, como é que você faz isso? Chegando o eleitorado, menosprezando. Quando você quer o voto, você vai e diz uma expressão dessa. É complicado, é complicadíssimo. Bora para mais um vídeo. Aí, a moça fazendo job da inclusão. Profissional dedicada e atenciosa com seu cliente. Leva um cadeirante para fazer um serviço nele no motel. A moça muito generosa. Ela teve toda a atenção. Ela mesma conduziu o rapaz, o cadeirante. Um job solidário, assim foi definido. Próximo vídeo, Alain Eduardo. Esse aí eu nem sei. Homem chora ajoelhado e flagra traição. Tu não me ama? Ai, que dor no meu coração. Enquanto ele grava, oferece relacionamento a 3. Ó, coitado. Ô, alma. Botou Gaia. Meu filho, aceite. Quer uma relação a 3, né? Uma relação aberta. Oi, só não quero que você se mate. Só não se mate. Pra depois não dizerem que quem matou você fui eu. Viu? Me solte. Só pra não dizer. Meu Ainda amigo, menosprezando foi o que eu ele. já disse. Aí você vai ficar comigo, eu com outro. Não vou filmar. Sabe por quê? Pra depois que você querer se matar, fazer alguma coisa. Eu tenho como mostrar, viu? Você prefere ficar comigo e com outro, rapaz? Prefere ficar com eu shortinho? Shortinho. Não, eu quero que você fale, vou botar bem na sua cara. Você quer que eu fique com você shortinho? Olha, levanta a cabeça. Levante a cabeça, Binho. Você prefere que eu fique com você shortinho? É isso que você quer? Fale, quero. Diga. É isso que você quer? É isso que você quer? Não, eu quero que você fale, pra depois você não querer se matar. Você prefere que eu fique com você e ele? Veja, isso, minha né? gente. A que ponto o ser humano chega, né? Aceitar uma relação aberta a 3. Acaba levou ponta, né? Podendo procurar outra mulher, tudo, não. E ela falando alto, grosso.
Você aceita, hein, Jobinha? Eu, você e Xotinho. É um triângulo fantástico. Próximo vídeo, meu cara lá, Eduardo, que o tempo hoje e ela está aqui nos aguardando. Olha a outra gaia. Rapaz, o caba chegou em casa pra pegar. Querida, cheguei. Ó a situação. Ave Maria. O caba... o caba pulou, derrubou lá a parede, saiu pelado no... Dava chegar em casa e dar de cara com o urso dentro de sua casa, na sua própria cama, usufruindo tudo o seu ambiente ali. É um negócio complicado. Mas outra gaia, eu não sei se é gaia, mas o Instagram só tem mandado pra mim gaia, eu não... Vou ver se eu mudo agora. Tá? Era só vaquejada. Vamos ver lá agora. Próximo vídeo é Eduardo. Eita braba, nota 10 pro cinegrafista. Abre aqui essa desgraça! Miséria, Satanás! Eita, Satanás! essa é barraqueira, viu? É braba. Foi uma desgraça, mas tá aqui também, Abinho. Tu tá aqui também, tá vendo? Ficando doida por quê? Se garantir, tô acabado. Ei, na lama. O gordinho. A mulher acabou com tudo. Bota, Abinho! Viajando de quê? Fala agora! Eu vou pegar tudo em frente! Não é puxando o cabelo, não! Que mulher braba, acabou com o festa. Tem que ter calma, pô. Tem que ter calma, se acalme. A outra foi, correu, passou no vácuo. Minha gente, que bagaceira. Meu Deus, como esse programa é cultural, é um negócio... Próximo vídeo, bora lá, Eduardo. Eita, bexiga. Ó, acaba dando, deu da mulher. Caba safado, que vergonha. Chama a Lei Maria da Penha pra esse caba. Aí ela pega pra dar uma cacetada nele, ó. Acertou no rapaz que não tinha nada a ver. Uma confusão. O rapaz foi apartar porque o cara tava batendo nela, ô azar. Mas, ó, é um péssimo exemplo, né? Eita, é o pai da menina, rapaz. Vixe, que bagaceira. Tu é doido, não quebrou a cadeira nas costas do outro. E que baixaria, minha gente. A televisão brasileira precisa de mais qualidade. O YouTube precisa de mais qualidade. Próximo vídeo. Não bata não. No bar de Mara. Tem uma maguinha braba danada. O cabo caiu sozinho. Eu sou moleque não. Eu rio sozinho quando eu fico vendo esses vídeos. E aí a minha mulher olha e diz, o que é que tu tanto ri aí, amiga? Porque é surreal. É surreal. Aí eu salvo pra trazer pra você. Mas é o que me diverte, é só essas pérolas, essas... E eu vi música, as músicas eu compartilho nos stories. Próximo vídeo, Alain Eduardo, rapidinho, a gente vai chegar lá. Ó. Eita, música de calcinha preta. Tome, caba safado, tome. Safado. Tá vendo? A mulher, o cabo brigou com ela e ela dando um soco nele, andando de moto, né? E ele sem poder soltar a direção, né? O guidão. E aí levou uns 5 cruzados, né, perto do abdômen ali, pegando pro fígado, chegando no rins.
Deve ter feito boa coisa e não fez essa alma. Próximo vídeo, Alan Eduardo. Olha aí. Mulher que realizava job foge pela janela de motel para escapar de flagra do marido. Eita, queda da beba, menino. Veja só. E ela pratica job? Eu fiquei na dúvida nesse vídeo. Porque ela botou ponta no marido. Então ela já era habituada ao métier. Mas enfim, vamos a outro vídeo. Meu caro Alan Eduardo. Briga. É briga. É briga com cacete. Eita! Uma voadora. Vem! Uma cadeira, um pedaço de madeira. Lá vem outro pau. Vem. Fechou a rua. Ave Maria, que pedaço de pau. Toma. Eita, burro da beba. Ai, Maria. Derrubou o caba com um cruzado de direita. Chegou uma mulher. Levou o murro. Caiu. Que bagaceira, meu. Que barraco. Que coisa, minha gente. Numa vila de uma cidade aí desconhecida do Brasil. Só aqui que você vê isso. É exclusivo. É coisa que só o Farol produz aqui, o Sextou, para alegar as suas noites monótonas. Então, próximo vídeo, Alan Eduardo. Ah, rapaz, olha o cara brigando com a polícia lá, ó. O tamanho dele, os policiais. 4 policiais sem segurar o camarada. Venha, homem que estava discutindo com ex-esposa é detido e após reagir à abordagem e agride policiais. É também o cara quase o tamanho do gigante. Coitadinho do policial, levou um empurrão, o outro levou um murro. Bagaceira. Sem esquecer que a semana passada, né, um policial foi agredido aqui por uma pessoa em situação de rua. Eu não sei exatamente se a pessoa é de situação de rua, né? Porque ali é um caso a ser discutido pela sociedade de quem de fato é de situação de rua e de quem está ali praticando supostamente até tráfico de drogas, né? Porque algumas coisas, substâncias chegam até aquele local e é preciso identificar e prender essas pessoas que praticam esse comércio ilegal de entorpecentes. Ficou bonito, Manu? Comércio ilegal de entorpecentes, ó. E não tem teleprompter, ó. Vamos a mais um vídeo, tá já chegando ela aqui, Manu Silva, Manuquinha, Emanuele Silva, vai falar sobre 10 anos de Farol de Notícias, vai falar sobre as entrevistas mais marcantes ao longo desses anos. Ela que fez um vídeo especial, colocou um monte de gente e homenageou. E não tem uma foto comigo, rapaz. Eu fiquei frustrado, decepcionado. Eu fiquei até o fim. Eu digo, não, vai ter uma foto comigo. Não apareceu. Em 10 anos, eu Giovanni Sá e Giovanni Filho, é quem mais conhecemos esta criatura. Eu não estou no vídeo. Você imagina minha autoestima, como ficou problemática. Então, não, mas doeu assim na alma, sabe? Eu senti assim, sei lá, carência existencial. Mas daqui a pouco a gente comenta sobre aí essa trajetória de Manuca. Vamos a mais um vídeo, meu caro Alan Eduardo. Eita, futebol com murro, tapa. Eita, urra! O outro deu uma voadora que passou voando. E o Maguinho se levantou que tinha levado 5 murros. Minha gente, futebol da empresa, patrões e peões. Os peões, não sei quem tava batendo ou quem tava apanhando. Mas enfim, pelada também é danado para dar briga, confusão, né? Tem uns cabas que eu me afastei de uns grupinhos de pelada que tinha aqui, porque todo dia, todo jogo era uma discussão. É brincadeira, é lazer. Os caras querem brincar até que se a bola saiu na lateral ou não. Saiu, pronto, é tua, vai, vamos jogar, se divertir, é o mais importante. Próximo vídeo, Alan Eduardo. Meus colegas vereadores, e ontem eu passei realmente um dia muito triste. Muito triste. Porque
estava em casa, meus colegas. Sim. Aí faleceu uma pessoa muito humilde. Muito lá humilde. na Morada Nova, de 37 anos de idade. Sim. Foi dormir, quando acordou, estava morto. Aí ligaram, morreu dormindo. Foi dormir, Morreu quando dormindo. acordou, tava morto. Morreu dormindo. Morreu dormindo. Desculpa aí, certo? Foi dormir, aliás, foi dormir e desculpa aí, você me desculpa. Foi dormir E acordou e morto. amanheceu morto. Veja o que aconteceu. Foi dormir, amanheceu morto. Oh, meu Deus, vereador no Brasil é piada, nessas resenhas aí. É a pérola, né? Você dizer que o cara foi dormir e acordou morto. Se ele tava morto, como é que ele acordou? Na tribuna, lembrando que essa semana China Menezes protestou na Câmara por falta de merenda, levou um pratinho. E me fez lembrar uma vez que eu fiz um programa com o Giovanni Sá, que a gente levou uns pratinhos mas era outra resenha. A resenha era com o Luciano Duque na época, que posou com um monte de meninos, tudo ali numa calçada, e ele impregnado com os meninos e com um pratinho de merenda. Aí a gente arrumou de última hora uns pratinhos e Manu foi quem resistiu essa foto, eu e Giovanni com os pratinhos, uma colherzinha e um frango que tinha sido comprado de última hora, um marmiteiro. Isso foi nos tempos áureos do programa do Farol no rádio. Vamos a mais um vídeo, meu caro Alan Eduardo. Sai pra fora, Luana. Eita! Cobrança! Todo dia o Pix vai cair, mas não cai, Luana. Ó, fez o cabelo e as unhas no salão e não pagou. Foi cobrado no portão de casa. Não quer passar vergonha, não faz vergonha, Luana. Cadê o Pix? Passa o Pix, veaca. Cadê, Luana? Se tu não paga, todo dia tu quer fazer meu Pix. Todo dia, e tu não me paga. Sai pra fora, veaca. Coisa feia nada. Eu tive que vir aqui pra tu me pagar. Vergonha. Toma vergonha na tua cara. Como é que tu faz um negócio desse? Faz no salão, arruma um cabelo, vai fazer um mês, todo dia tu vai fazer meu Pix. No Insta tá Não, você tá fazendo por dinheiro, apareceu, mano. Aí é veaca. Veaca, tá com vergonha de quem? Vergonha, merda que tu tá fazendo. Tu não cuida do Tu não cabelo. cuida do cabelo, não tem dinheiro. Quer fazer cabelo de graça, é? Coisa feia. Tá vendo? Sai, pega aí esse dinheiro desse veaca. Mas rapaz, imaginou se a moda pega as cabeleireiras e indo na porta aí fazer cobrança. Veacos e veacas, cuidado, os tempos estão mudados, viu? Agora o pessoal faz cobrança nas redes sociais com direito a microfone e som, e ainda tem mais um cinegrafista para documentar e jogar nas redes sociais, você ficar conhecido nacionalmente como veaco e veaca. E hoje eu tenho o prazer de receber gente desta bancada pela primeira vez. Eu nunca a entrevistei, a primeira vez em 10 anos. Ela é Manuele Silva. A gente tem uma relação E ainda bem quer foto afetuosa. comigo, né? E ela que tem uma história muito marcante dentro do site Farol de Notícias, contribuiu com o desenrolar da própria linguajar e também abriu portas para pautas que até então não eram discutidas na imprensa. Tá me ajeitando Então, muito, eu viu? acho o pioneirismo de Manu, isso eu comentava com o saudoso Alejandro, né? A gente sempre tinha aí, Alejandro se derretia, era um xodó dele pro Manu, ele tinha aí um carinho especial, e Manu conseguiu colocar na pauta da imprensa questões sobre a negritude, sobre o debate sobre a questão de gênero, coisas que antes eram tabus, e gradativamente, inclusive no próprio Farol, não é? Sim. Inclusive no próprio Farol, ela foi rompendo essas barreiras e quebrando essas resistências,
E colocando isso em primeiro lugar, fez textos aí maravilhosos, defendeu os seus ideais, defende até hoje seu pensamento, a questão religiosa também. Então, Manu é uma referência como mulher, como feminista, como ativista da causa LGBTQIAPI. N+. Tem um N agora, N+. E como jornalista, ela que é mestranda, está fazendo... Mestrado em comunicação pela UFPE. Mestrado em comunicação, então vai ser jornalista. Quando terminar o curso, pode pegar o registro. Você já tem. Eu tenho registro profissional como jornalista. E só agora não tem um vai diploma, ter, né? agora vai ter o diploma, né? O certificado. O mestrado é uma pós-graduação, porque o STF ele legitima a profissão de jornalista para quem não tem o diploma de graduação em jornalismo. Isso. Mas há vertentes do jornalismo que é ainda muito defensora do diploma, assim como para uma licenciatura, para medicina, para advocacia, diversas áreas. Exatamente. É aquela coisa de, não é porque não tem um diploma, não fez 4 anos de faculdade, etc. Então tem aquelas... eu não diria preconceito, mas o protecionismo. Sim. Um certo protecionismo sobre isso. Mas, Manuca, primeiro agradecer sua participação. Muito feliz por você ter aceitado a proposta, o convite, feito de última hora. Pois é. E eu, inicialmente... eu sou um grande tapa-buraco, tapa-buraco com... Cornélio também se acha um tapa-buraco, né? Porque um dia eu chamei ele, disse, o maior tapa-buraco que tem aqui é Beleza. Que mesmo quando não é chamado, ele aparece. Ele adora estar aqui. Se ele pudesse, ele estava todas as quartas, aliás, todas as sextas-feiras aqui nos nossos estúdios. Mas, Manuca, sim. Quando começa a sua história, você já comentou isso em outros programas, em outros momentos, mas em que momento Manu se encontra com o Farol de Notícias? Agora, eu queria que você falasse, não do dia da seleção, que você já me descreveu, mas o antes. A cadeira, né? Não, quando você viu o anúncio e aí você disse, eita, eu vou pro Farol. Você tinha ideia em que mundo você estaria entrando? Não, tinha não. Eu não tinha dimensão, não tinha consciência da dimensão do que é o Farol de Notícias, do que era já naquela época, né, há 10 anos atrás, mas que hoje tem uma proporção muito maior e muito além de Serra Talhada, que quando a gente sai daqui é que a gente tem realmente consciência, PC. Estudando hoje em dia comunicação, eu vejo o quanto o Farol é significativo para a região. Não só para a Serra Talhada, porque nós temos aqui na cidade 16 veículos de imprensa em atuação. Fora os que já pararam, né? Tipo, na Ineto, acho que o Jornal do Sertão não circula mais. Não circula. Impresso, não, o Jornal Desafio não circula mais, que era impresso. ST+, que surgiu um tempo, Caderno 1. Tem a TV, ST... Tem ST... Web TV. Algumas... Que é a TV de Saulo. Enfim... Temos aqui na cidade uma gama de veículos de comunicação muito atuantes. E Serra Talhada, para o Sertão do Pajeú, é a cidade mais importante em comunicação. E o Farol de Notícias, pesquisas dizem isso, né? Não precisa nem a gente ser funcionário daqui para babar o chefe. Seu Giovanni, um beijo. Que lá assiste mesmo. Seu Giovanni cobra o link na noite da sexta-feira. Ou sextou. Ele diz, cadê o link do programa do PC? Porque à noite quem fica no plantão das redes sociais sou eu. Porque tem um grupo de seguidoras que pedem o link, sabe? E pedem a ele. Todo mundo que quer alguma coisa do Farol não pede a mais ninguém, só pede a seu Giovanni. E aí, PC, eu conheci o Farol como leitora, me informando, assim, naturalmente das Estava em que informações. período do curso de letras? Eu acredito que foi em 2014, eu devia estar na metade do curso, mais ou menos. Eu entrei em 2009, antiguíssima na UAST. Quase que inaugurou, botou a pedra fundamental lá na... O curso de letras começou um pouco depois, né, na UAST, mas eu sou da segunda turma do curso de letras.
E aí comecei como leitora, comentando, porque sempre foi um hábito do Comentava leitor. com nome Demais. fictício ou não? Com o meu mesmo. E é. Comentava as matérias que me interessavam, né? E sentia falta de muita coisa. E eu sempre fui muito fã, assim, do jornalismo. Eu sempre quis ser jornalista. Só que por questões financeiras, como muitos serratalhadenses de classe média, serratalhadenses pobres, não tinha condição de ir para fora para fazer um curso superior. Até então, nem em Caruaru se tinha curso de jornalismo como tem hoje, no Centro Acadêmico do Agreste. E aí, eu vi um anúncio no site e enviei meu currículo. Mas você tinha em mente... foi uma questão meramente do jornalismo ou porque você imaginou, não, pode ser também uma oportunidade de emprego? Tinha essas duas coisas? Ou As não? duas coisas. As duas coisas. Eu gostava já do jornalismo, tinha um interesse quase que infantil, assim, juvenil, sonho de criança. E a oportunidade de trabalho, porque eu já estava na sala de aula, mas não estava tão contente com a sala de aula. Eu me via professora, mas ainda não era aquele sonho realizado, sabe, estar na sala de aula. E aí enviei o currículo. Minha tia, na época, trabalhava no Santander com a Andréia, que é a esposa de Giovanni Filho, toda aquela coisa de conhecidos em Serra Talhada. E aí minha tia comentava, minha sobrinha escreve demais e não sei o quê. Eu sempre escrevi bastante. Só que minha tia, não sei onde ela lia minhas coisas que eu escrevia, mas ela disse ela tinha cadeado, na época, não tinha cadeado, não. Era aquele diáriozinho com a chavinha, com quase de plástico. É. E aí ela comentou, mas passou pelo sentido. E aí eu vim, fiz seleção e tal, e comecei no Farol. E, assim, a pauta política é interessante, movimenta muito o jornalismo Só local. para contextualizar ainda nessa sua entrada, quem foi que fez a sua entrevista? Você passou por mais de uma entrevista ou foi só especificamente uma pessoa que... Não, teve entrevista, teve... A banca. Prática, vamos dizer a banca. Teve uma... Eu acho que foi uma das entrevistas mais rigorosas que o Farol já fez para contratação. Porque teve a entrevista com o Giovanni Filho, com o Giovanni Sá. Eu acho que eu cheguei a conversar com a Andréia também. Qual foi das três a mais complexa, assim, que Giovanni tu acha? Sá, com certeza. Com aquela vozona, aquela cara séria dele, você não imagina que ele é aquele senhor extrovertido, ia dizer doido. Seu Giovanni. Até hoje, 15 anos eu só chamo seu Giovanni. Não dava pra saber quem era Giovanni Sá nos bastidores, que é brincalhão, que é sorridente, que é uma pessoa extremamente amável, que é dramático, que quando a gente não faz o que ele quer, ele faz um draminha ali, manuca, não sei o quê. Mas na época eu fiquei assim um pouco receosa. Giovanni Filho sempre teve esse perfil mais juvenil, mais alegrinho. Então, com ele foi tranquilo, mas Você disse até um termo certa vez, desvaneio. Ele tem esse momento de desvaneio, ele sai um pouco... Ele viaja, ele gosta, ele dá assim, uma viagem, né? Ele tem um tom filosófico nele, que ele entra nas ideias, assim, e fica viajando E ele acredita na vibe mesmo dele. que aquilo existe. Tem umas vibes que, assim, só funciona pra ele, só existe na cabeça dele. Mas é gente boa, cara, é gente boa. Escuta, bicho. Sim, vai, Manuca. E aí conversei com os três, com o STF do Farol, a Santíssima Trindade. E Giovanni Filho ainda fez uma prova prática de revisar texto, de escrever um texto. E ainda foi com a gente pra rua. Acho que no segundo dia eu ainda fui fazer com ele uma pauta de rua. Foi quando eu, nervosa, quebrei cadeira, bati a cabeça na porta. Na época era no prédio da Rádio Cultura. Eu era destrambelhada. Mas, assim, foi interessante, porque foi minha primeira entrevista de emprego, de verdade, assim. E foi bem profissional na época. Hoje em dia, o Farol contrata muito mais por afinidade diária, por uma indicação, um currículo bom. E não teve mais esse rolê, sabe, de uma seleção tão séria quanto... Enfim. Mas tá rolando, aí 15 anos de Farol tá rolando. Com certeza. Aí, mano, qual foi tu lembra tua primeira matéria, tua mesmo assinada, Manu Silva? Porque inicialmente você já assinou como Emanuele Silva, Manu Silva. Você prefere hoje Emanuele Silva, pelo que porque tá tá lá lá no site. Meu perfil sumiu. Eu antigamente tinha lá um perfilzinho, Paulo Tinha, César. Aí tinha. hoje
E às vezes até para eu encontrar matérias, textos, tem essas dificuldades, mas... Por questões de segurança também, que quanto mais usuários fica lá na administração, mas eu não tinha possível de acesso, hackear era só o perfil mesmo, eu nunca acessei a parte administrativa. Andréia, não. vamos providenciar um Não, perfil não para sabe PC. Não, o perfil era porque Ajuda tinha na matérias busca. que eu escrevi, fotos, e às vezes eu busco aí, mas enfim, não vou entrar no meu lado. A entrevistada é você, né? Não O é? espaço é seu, é. Mas tu se lembra desse momento, assim, daquela A primeira matéria? Sim. Eu lembro que eu fiz muitas matérias menores a princípio, coisas assim factuais mesmo. Certo. Acontece um acidente, acontece, sei lá, uma falta d'água, falta do leitor que chega muito. Mas a primeira matéria que me marcou, que eu nem lembro se fui eu realmente que escrevi, mas eu lembro de ir até o BM entrevistar uma professora daqui de Serra Talhada. Eu sempre esqueço o nome dela, mas ela é super famosa e reconhecida. Sim. E ela estava velando a mãe. Cara. E aí, para poder fazer o perfil da personagem, eu fui entrevistá-la lá dentro do BM, ela chorando, enxugando as lágrimas, e eu com o celular. Qual era o nome da sua mãe? A coisa mais complicada que assim, tem. Constrangedor. Foi muito constrangedor para mim na época. Mas hoje eu entendo que é necessário, que o jornalista precisa, de vez em quando, entrar numa furada dessa para poder conseguir informação. E para não postar as coisas de todo jeito, postar com informações que não são bem apuradas, enfim. Mas às vezes é difícil fazer esse nosso papel. Eu acho que é a parte mais difícil, porque Obrigada, eu passei por uma experiência bem complicada, que foi com a morte de Alejandro. Me abalou muito. Maria. Eu estava fazendo minha dissertação, eu passei um mês sem escrever. E eu não fui para passar a noite no velório. Eu tava, assim, foi um choque. E no dia, a gente foi para o velório, né, antes do enterro. E aí tu chegasse para mim e disse: PC, eu não consigo tirar as fotos do corpo de Alejandro, né, do velório em si. Aí eu andei com o Alejandro por todos os lugares. Eu nunca tinha pegado aquela máquina. Eu andei com ela nas costas, tive a oportunidade de utilizar, não é? Eu digo, cara, eu vou fazer o registro justamente da morte de Alejandro. Que coisa irônica, assim, pra mim. Porque não era o meu desejo. Eu queria tirar coisas, conversar com ele sobre coisas diferentes. Mas aquilo ainda hoje me marca. Eu já revi as fotos. Não são fotos tão impactantes assim. Né, mas teve uma, pra né, gente né? Porque pra Pelé colocou uma máquina fotográfica em cima das mãos deles e eu tirei a foto dele segurando, né, a câmera. Mas, Manuca, pesou o clima, pensei com Não, mas porque a gente vai chegar na parte alegre, lógico, da parte da resenha. Mas teve uma matéria que eu me lembro que você comentou com a gente, porque teve um período que o Farol ficou um pouco ali, você passou a ser o braço e as pernas de Giovanni Sá. Alejandro fazia as fotos, depois que Alejandro faleceu, Max, né, Giovanni Filho foi fazer mestrado, depois doutorado, e ali você se virava nos 30, tinha dia que sair da redação 7, 8 horas, o almoço... Eu já cheguei a sair 11 horas da noite daqui. Aquela coisa louca, surreal. Mas teve um caso que aconteceu de uma moça que foi assassinada durante a festa de setembro. Ainda tinha a linha do trem, né, que passava por trás do palco da festa de setembro. Ela foi morta a pedradas. Foi um feminicídio, né, porque... muito se discute se foi ou não foi, mas estava tendo um ato, uma relação. Ou era um estuprador. Né? Porque talvez tenha sido um estuprador. A polícia nem sempre esclarece essas situações pra gente com o passar do tempo. Porque ela estava com as roupas mexidas e tal. Roupa mexida e aí você contou que chegou na redação e começou a chorar para escrever esse texto. Foi um dos textos mais difíceis que você escreveu? Esse foi por conta da cena, não especificamente por conta da morte. A gente se mobiliza. Quando tem um homicídio, é meio que
automático a gente se mobilizar todo mundo na redação para tentar apurar o mais rápido possível e publicar. Aquela coisa da primeira mão, de dar com exclusividade, e são as premissas do jornalismo. Mas quando eu cheguei lá no local, eu acredito que eu fui sozinha, a Alejandro não estava mais entre nós. E aí, quando eu cheguei, estava no período que o anel viário estava sendo construído. Não tinha ainda as avenidas lá do anel viário e tinha várias manilhas de esgoto, assim, amontoadas num canto próximo à ponte. E as pessoas estavam subindo aquelas manilhas, escalando, parecendo, sei lá, que estava fazendo rapel, alguma coisa do tipo. Tudo curioso. Tudo por curiosidade para ver o corpo que estava do outro lado. E eu fiquei, meu Deus do céu, como é que... Isso, assim, crianças, jovens, homens em geral. A maioria eram homens. E aí eu parei abaixo do... Na época só tinha a estrutura, o começo da estrutura do terminal de passageiros. E aí eu parei lá perto dos policiais, respirei um pouco. Aí o policial perguntou, você tá bem, moça? Eu disse, tô... O senhor sabe o que foi que aconteceu? Aí comecei a trabalhar, a apurar a informação. Aí ele me contou algumas informações que tinha disponíveis, mas eu passei quase que mal, assim, na época. E na hora do acontecimento, porque parecia Antes um circo. de ter visto o corpo. Eu não cheguei a ver o corpo, não. Não. A gente vê porque as pessoas que vão até os homicídios, elas registram o corpo com toda... Tranquilidade do mundo. Assim, mandam naturalidade, pra gente né? imagens bem explícitas. E aí, quando a gente não tem outra imagem geral e precisa usar uma imagem para ilustrar, borra a foto, porque logicamente não pode colocar fotos explícitas de violência, de casos assim. E eu cheguei a ver o corpo por conta disso. E aí, até investigar a situação, apurar a situação de que ela estava com as roupas mexidas. E a polícia não deu informação, enfim, mas a situação de ver as pessoas indo em busca de ver o corpo, para mim foi muito, assim, impactante. Que hoje em dia é extremamente natural. Sempre chega foto de casos de violência, assim, muito explícitas, com o sangue espinando na cara da gente. E embrulha o estômago, mas eu consigo ter um pouco mais, sabe, de controle emocional em relação a isso. Mas na época, assim, verdinha na profissão foi babado, foi difícil. Esse ano eu passei por uma experiência bem... E aí o tempo me ajudou a amadurecer isso. Eu vinha da casa de minha sogra e tinha um acidente ocorrido há poucas horas. Tava o SAMU, o Corpo Bombeiro, na pista, né? Que liga Floresta a Serra Talhada. E o corpo do cidadão ainda estava dentro do carro, não é? Ele estava morto, o banco arriado. E aí ele capotou, né? Ficou ali. Aí eu evitei tirar fotos frontais que expusesse o rosto, porque uma aluna certa vez reclamou do pessoal ter tirado foto do pai dela morto numa situação bem degradante e ter marcado ela ainda na época do Facebook. Marcaram ela nas fotos? Marcaram ela nas fotos, né? Então ela chegou muito revoltada na escola. Então eu pensei, eu digo, olha, certamente os parentes não vão querer ter essa imagem. Então eu tirei fotos do carro à distância, uma certa distância, e por trás só dando a entender que aquele corpo era do falecido. Sim. E aí mandei para Giovanni. Giovanni, por ofício, sempre pergunta, quando a gente contar alguma coisa, tu tirou uma foto? Tu gravou alguma coisa, né? Giovanni está sempre... Mas para fins jornalísticos e não de exposição. Sim. Até que o Farol que tem esse acontece cuidado. Até de familiares ficar sabendo do que aconteceu com algum ente querido por conta da imprensa. Então a gente tem que ter responsabilidade no que faz. Por conta disso, e porque é um desrespeito, porque é crime. Sim. Então, são vários passos éticos e profissionais que a gente tem que tomar antes de publicar qualquer coisa. Não é rede social. Na rede social todo mundo coloca qualquer coisa, de todo jeito. Então, há uma diferença muito grande entre produzir conteúdo para rede social e fazer jornalismo. Exatamente. Mano, mas agora, nesses primeiros anos, qual foi a matéria tua que bombou? Foi a matéria das meninas as back vocal de Leandro Leonardo?
Foi tu Essa que foi bastante escreveu, acessada. que foi sair em Sônia Abrão, tudo. Foi tu que fez Essa a foi. matéria. Eu lembro de entrevistá-las, não lembro mais o que foi, mas teve uma Era sobre polêmica na comida, época. era sobre chegar e dizer que não tinha restaurante na cidade. Aí Era um elas foram vídeo. até o Farol É. se defender, né? É. Eita, se fosse hoje em dia, não tinha nem voz mais para essas criaturas. Mas eu lembro de entrevistá-las na redação, a redação pequenininha ainda. E aí, sei lá, pensei. Eu nunca me... Mas foi uma matéria que recorreu o Brasil. Foi uma matéria importante na época. Mas eu nunca fui de sair comparando. Ah, essa matéria que eu escrevi bombou. Eu acho que para mim sempre foi importante que o Farol fosse bem acessado. Eu tenho esse espírito coletivo ainda. Eu sou milênio, a gente trabalha em grupinhos. Eu sou o quê? Sabe? Z, é Y. Eu acho que tu é da geração... Tem quantos anos? Eu tenho 48. Acho que tu é milênio, é milênio também, sei lá. Ai, tô tão enfim, fora. eu sempre curti muito essa coisa de trabalho coletivo, de atuar na coletividade, porque a gente sozinho não tem tanta força, sabe? Manu Silva não seria Manu Silva se não fosse o Farol. Ninguém ia me conhecer. E seria ótimo até certo ponto. Porque eu ia ter um pouco mais de liberdade de fazer o que eu quisesse sem que as pessoas soubessem. Não que eu quero esconder ou que eu faço coisas erradas, mas você se tornou uma pessoa icônica. Não, porque icônica as pessoas... também é demais, Não, né? icônica é aquela coisa de, Manu do Farol, de ver o perfil... De ser conhecida, né? Por E ter conta aquela do Farol. coisa da imagem de Manu, a dizer, não, ela é do Farol. Sim. Para o bem e para o mal. Para o mal. Certamente você já passou situações, por exemplo, eu já fui pagar um negócio, um rapaz que fez um concerto no carro, ele disse, não se preocupe não, tu é do Farol, tu fez uma matéria lá, citou o nome do meu pai, tudo, mora. Isso é bom. O pessoal de Barzinho, como eu faço sempre a agenda cultural, fazia antigamente um pouco mais, eu sempre sou muito reconhecida nos barzinhos. Então, quando eu vou ganhar uma cerveja, ganho uma batatinha frita, então isso é muito legal. Mas há também o porém de, tipo, você tá num lugar, às vezes, de folga, e chega alguém, eu quero denunciar, porque na minha rua tem um buraco. Jesus Maria José. Tem essa parte, assim, que é um pouco incômoda, que você não consegue ser profissional, estar na sua vida profissional 24 horas por dia. Mas aqui, numa cidade pequena, a gente atende as pessoas porque elas precisam. Se elas buscam o Farol, buscam a gente, é porque confia que a gente vai ajudar a resolver. Então tem que parar e, beleza, manda aqui no meu zap o que está acontecendo. Segunda-feira a gente conversa. Mas é bom porque quando eu chego nos lugares e eu preciso fazer uma pauta, não, dependendo, se for uma pauta local, não tenho muita dificuldade, porque as pessoas sabem que é do Farol e já confiam que é um portal sério e me dão entrevista com muita tranquilidade. Agora, personalidades de fora, que tem uma assessoria de imprensa muito grande, tem dificuldade para todo mundo. Tipo, entrevistar uma governadora, gente, é complicado. Como diria você, é um babado. Você que sempre vai para a pauta política sabe como difícil, é tenso. Porque é uma desorganização, quase não lhe dão direito à voz e às vezes a pergunta que você faz não é respondida. E eu sou péssimo em quebra-queixo. Tu chegasse na pessoa já perguntando. Eu tenho que tu botar o descarado, microfone. Eu um dia saí perseguindo Raquel Lira lá no Senac. Governadora, olhe, fala aqui, por que a senhora não... E ela de costa e o pessoal, ei, respeita. Eu digo, não, liberdade de imprensa, minha filha. Ela tem que responder, ela é servidora pública. Por que ela não vai responder? E eu não sei se as meninas gravaram. E fiquei lá, e tu, professor do Estado, aí é que tinha papel. Aí pronto, a bagaceira já tá feita, né? Se for... Porque é assim que você extrai alguma fala, uma fala mais provocativa ou não. Eu sou Lezinha, eu fico com vergonha. O povo corre. Na Expo Serra mesmo, o João Campos correu léguas, eu atrás. Senhor. Não, o bom era você é do tamanho, com essa estrutura, essa massa. Você tem que ficar de frente. Cuidado com a gordofobia. Não, é estrutura física, tá vendo como eu disse? Sofisticado. Então, se você se impor em frente, não tem escapatória. Se correr pra cá, o microfone vem pra cá, se correr pra cá, enfim. Mas, Manu, ainda voltando a essa questão de entrevista, de falas,
eu queria que tu dissesse assim, a matéria que te deixou muito feliz, porque você fez um depoimento aí de, às vezes, estar numa situação lazer, chegar alguém, faz uma matéria pra mim com a denúncia, eu tava indo pra Maragogi com a família passear, e alguém me parou e disse, tá do Farol, queria fazer uma denúncia contra o município. Porque, lá em Maragogi ou no caminho? No ônibus pra ir, eu doido pra curtir com minhas filhas, com esposa, tudo. Aí a mulher me reconheceu, tu é do Farol. Pra você ver como o Farol é babado. Cara, meu Deus do céu. Mas enfim, qual foi uma matéria que te deixou feliz, independente de questão dos acessos, mas que você foi dormir assim e disse, orgulhosa, nossa, né? que lindo, eu adorei fazer esse texto, essa matéria. Tiveram várias, PC. Acho que sempre que a gente consegue ajudar alguém, uma família, uma pessoa a encontrar um familiar que está perdido, ou resolver um problema que estava afligindo uma comunidade há muito tempo, é muito legal, porque as pessoas vêm, muito obrigada, por causa do Farol eu consegui resolver isso. Mas teve uma festa de setembro que a gente tava eu acho que eu tava com o Max na época. Eu tava no táxi pra ir, salvo engano, a festa de setembro foi lá no Parque de Exposição. Não, acho que foi o celular. Foi o único ano que a festa de setembro, eu não sei se foi festa de setembro ou se foi exposição. Acho que foi festa de setembro, lá no Parque de Exposição. Parque de Exposição, onde hoje é o Sesc. O Sesc. E aí, eu perdi meu celular no caminho para a entrada do Parque de Exposição até do táxi, uma coisa assim. E eu fiquei louca, enlouquecida com... Era o celular mais moderno que tinha. Ela gastou quase que o salário do mês para comprar o celular. E eu tinha acabado de trocar de celular. Acho que não tinha 2 meses que eu tinha trocado de celular. E eu perdi o danado do celular. E para trabalhar no dia, sem celular, porque era o fundamental para fazer entrevistas que a gente não fazia em vídeo ainda na época. Aí passou-se os dias e aí um senhor que a gente tinha feito uma matéria com ele, que ele catava material reciclável. Eu acho que a gente já tinha feito matéria com ele antes. E aí ele achou o celular, entrou em contato com o Giovanni Sá e devolveu o celular pra mim. Menino, nessa época, não foi pelo celular, juro a vocês, que o celular tava quebrado, enfim, porque caiu no chão, eu acho que ficou lá ralando, levou chuva, não sei. Mas foi pela boa ação do senhor, que é o senhor Pedro, se eu não me engano o nome dele. Pelo gesto, gesto dele, por ser uma pessoa simples, por ter uma família enorme que ele mantinha catando material reciclável, mas ele pegou o celular, reconheceu que eu trabalhava no Farol, entrou em contato e devolveu. Isso foi muito arretado, assim, sei lá, foi emocionante na época. A gente falou com ele no programa do Farol na época, que era no rádio. Foi um auê, foi bem massa, isso, bem emblemático nesse dia. E teve uma outra visita que a gente fez, a Padre... Foi no sítio dele, Padre Afonso. Fomos, você, eu e Alejandro. E eu fiquei assim encantada porque a gente pouco fazia matéria externa em lugares assim mais longe do centro. E foi muito legal aquela matéria porque ele já estava bem debilitado. A gente passou pelo meio do Rio Pagéu, onde tinha água que, enfim, eu não presenciei muitos momentos do Rio Pagéu em cheia. E foi muito bonito. Quando a gente visitou a fazenda de Bonzinho também, foi um outro momento muito legal. Buenos Aires. Quando eu saí com o Alejandro para a pauta era muito bom, porque... Subiu a serra, vocês fizeram um cadastro do IBGE, um censo lá na serra, tu e Alejandro. E era muito bom sair com o Alejandro, porque o que a gente não conseguia enxergar com o nosso olhar, ele registrava e complementava a pauta. E o bom dele era a generosidade dele dizer assim, se você dissesse, Alejandro, nós temos uma pauta em cima da serra. Bora. Ele não tinha essa coisa não, ele topava. Se você dissesse, olha, vamos subir a torre da igreja e fazer ele ia numa boa. 70 e tantos anos, tinha mais disposição do que eu e todo mundo que tá no Farol hoje em dia. Eu senti muito a morte de Alejandro por uma dessas questões. Essa generosidade que ele tinha e esse gás que ele me dava. Coisas que eu achava impossível fazer.
quando estava ao lado dele, se tornava possível. Que inclusive você não foi mais o mesmo depois dele. Que sua pauta, tipo, a coluna Viajar ao Passado, todas as aventuras que PC inventa tinham uma forma com o Alejandro. Com a TV Farol também teve um gás, mas também por questões outras. Mas o Serra Talhada, Meu Canto e Meu Encanto surgiu como uma homenagem a ele. Tanto e é que bem a cara dele. Tanto que nas primeiras edições eu fazia questão de resgatar fotos de Alejandro. Por quê? Sim. Porque eu lamentei, eu não imaginava que Alejandro ia tão cedo na convivência nossa, né? Ele já tinha 71 anos, mas muitos lugares que nós fomos eu só fotografei, né? E Alejandro não se deixava ser fotografado. Em vários lugares eu consegui fotografar, mas eu cometi o erro de não filmar, não documentar, de registrar ali, pegar o celular e fazer a imagem em vídeo. Nos anos 2000, 2010, 2011, 12, não era o hábito. Meu Canto, Meu Encanto, eu digo, não, cara, eu vou revisitar os lugares que eu andei com o Alejandro, tanto que se você observar os primeiros episódios, ele segue um cronograma de locais onde nós passamos, e a minha ideia era, em cada episódio, deixar fotos que ele tirou para não se perder com o tempo. Sim, é uma homenagem bonita e merecida, PC. Aí, Manuca, você não é muito ligada à pauta política, mas das pautas políticas... Política partidária, eleitoral... exatamente. Mas das pautas políticas, assim, qual foi... uma complicada que você teve que fazer, que algum grupo lhe cobrou, lhe rotulou? Porque a gente não pode escrever que, porque fulano é tal parte. Sabe, essas coisas provincianas. Partidos não. Eu acho que eu emiti poucas opiniões sobre os políticos de Serra Talhada especificamente, mas eu lembro que eu escrevia muita opinião no período de gestão, eu acho que a primeira gestão do Luciano Duque, e aí teve assim, alguns incômodos. Eu não lembro especificamente sobre o que, mas eu sempre fazia provocações em relação à Secretaria da Mulher, que era o auge das políticas para as mulheres, e Serra Talhada estava crescendo com uma secretaria, salvo engano era Tatiana Duarte, a primeira secretária e tal, e que era vice-prefeita também. Então eu fazia provocações nesse sentido. As políticas em relação à população negra, a população LGBT foi um pouco mais depois. Acho que o segundo mandato dele, o 1º de março, é que teve um debate maior sobre as políticas para a população LGBT. Não avançou, nenhuma dessas assim tem avançado de forma significativa para dizer assim, a Serra Talhada merece destaque. Eu acho que até hoje, mesmo com uma prefeita... eu emitindo opinião, meu Deus... Mesmo com a primeira prefeita mulher. O jornalismo também nos permite opinar, sim, não é? É necessário, né? Faz né? parte. Mas mesmo com uma prefeita, a primeira prefeita mulher, as políticas para as mulheres estão deixando a desejar. E os índices de violência contra a mulher estão voltando com muita força no município, na região. Mas a gente pensa mais Serra Talhada, né? E... assim, o discurso para muito no é positivo porque estão denunciando. Beleza, a denúncia não tem feito com que nenhuma política proteja essas mulheres, mesmo com medida protetiva, mesmo com Lei Maria da Penha. Ainda assim, essas mulheres estão morrendo, estão apanhando todos os dias. Não só em relações entre casais, mas também mães e filhos. Quase todo final de semana tem um filho batendo na mãe. Tem denúncias desse tipo. Casais de namorados, né? Pois é, assim, casos que a gente fica chocado e pensa, beleza, temos uma secretaria, temos políticas, patrulhas, mas e aí? Ainda está acontecendo. Então, como cidadão, a gente só se questiona e precisa... Eu vou só colocar isso a público. A pitada, na minha opinião. Eu acho que também falta, por parte da prefeita de Márcia, também um discurso de mulher para mulher, no sentido de ela Mas ela tem. Não, ela não no sentido da representatividade, né? Da representatividade nessas questões, de se sentir sororidade.
que é a questão dela se colocar no lugar da mulher que mora no Vila Bela, que está passando necessidade, algumas coisas. Em alguns momentos, ela entra numa questão muito mais política e esquece o lado gestor, que para mim talvez seja um problema em essas políticas não terem avançado. Mas mesmo no político, cadê as mulheres na sim. Câmara de Vereadores, sabe? Tínhamos duas, uma com a situação complicada, a outra a mãe dela. E justamente caiu por cota de gênero, né? Isso fica muito feio para a cidade. Quer dizer, eu me lembro que entrevistou Vera Gama, ela disse, eu jamais entraria numa chapa para apenas compor. Eu só entro numa chapa se for para disputar. Pois é, Vera Gama é uma figura política importante na cidade. Exato. Ela é atuante, ela tem movimentação, mas eu acho que ela faria talvez mais diferença, ou mais barulho, ou um debate mais contundente na Câmara do que na Secretaria, porque eu estou vendo apagamentos, vários apagamentos de secretários aqui, secretárias no governo Márcia. Manuca, você levantou pautas, além da questão da mulher, você levantou questões sobre o racismo estrutural, e algumas vezes você foi atacada sobre até a defesa também da comunidade LGBTQIAPN+, e você também foi atacada, muita coisa teve que ser descartada, mas você fora do ambiente do Farol, você se sentiu rotulada, marcada, criticada, ou aquilo ficou meramente ali no ambiente virtual? A princípio virtual. Eu não me senti atacada diretamente, porque eu acho que o ataque ele é mais violento quando é físico, quando é presencial. Por comentários na rede social ou no próprio Farol, eu relevo. Porque opinião quando você pode emitir de forma anônima, ela tem um tom muito vasto, assim. As pessoas vão muito além do que é moralmente aceito. Então, eu só tenho paciência, fé que vai dar tudo certo e vou seguindo. No dia que chegarem para mim me ameaçarem de morte, aí eu vou ficar preocupada. Enquanto não, mas nunca aconteceu isso, não. Eu acho que minhas questões com essas pautas eram muito mais pessoais e de tentar movimentar alguma coisa na cidade do que temer que algo de ruim acontecesse. Mas teve uma época complicada de embate, inclusive com um religioso da cidade. Religioso importante, assim, um pastor. E eu fiquei assim preocupada, porque eu emiti uma opinião no Farol, ele emitiu uma outra por cima. E assim, era muito pautado na fé, na religiosidade, quando eu estava discutindo política pública. Ou a tentativa de discutir política pública, ou posturas que feriam os direitos humanos, que falar em direitos humanos parece que a gente está falando especificamente de detentos. É como se o Brasil não fosse um país laico, né? Que há liberdade religiosa. Pois é, mas existe, mas quem está no poder a gente sabe, né? Tem bancada da bala, da Bíblia, do agro. E, assim, o Congresso, ele pauta muito o que é feito no resto do país. Você se arrepende de ter escrito algum texto? Não. Teria mudado alguma frase? Não, às vezes eu me arrependo de termos que eu erro, que eu coloco e por exemplo, quando na pressa de escrever, eu deixo passar um termo que pareça misógino, que expõe uma vítima, aí eu me arrependo e me culpo e fico me sentindo péssima. Que é ato falho mesmo. Às vezes, mesmo militante, mesmo estudando, enfim, às vezes a gente na pressa deixa passar uma besteirinha. Uma besteira que é significativa, que é importante, que a gente não pode deixar passar. Eu me arrependo desse tipo de texto, de um termo que eu uso de forma inadequada. Mas de texto escrito... Não, até agora não. E gafes. Teve uma parada bem legal, eu tava na missa. Manu passou a mensagem pra mim. Pensei, qual é o tamanho? Eu entendi na mensagem que você tá na missa. Você tá ali, né?
preocupado e tudo, e todo mundo olhando, né? Aí eu saí pra fora, mas eu não li direito a mensagem. Eu tenho esse péssimo hábito de... Aí eu entendi que o Manu tava perguntando o tamanho da ponta da cachichola. Aí eu coloquei, Manu, tem 180 metros. A extensão, né? Aí alguém tinha tentado se jogar, ou alguém salvou alguém que ia tentar se jogar. Daqui a pouco tá o título da matéria. Aí Manu, ou foi Giovanni Filho, mandou, ele disse, como é? 180 metros de altura? Aí quando eu li, eu olhei, eu digo, não, minha gente, não, é 20 metros aproximadamente. Aí foi corrigido ali de imediato. Eu digo, meu Deus do céu. Pois é. Já aconteceu muito essas... Acontece pela pressa, porque assim, o Farol quer muito dar as informações em primeira mão. Todo jornalista quer fazer isso. E aí, quando eu estou escrevendo, Giovanni Filho confia muito quando eu estou escrevendo. Claro. Só que a gente não pode confiar no seu texto sem a revisão dos seus editores. E eu sempre peço para eles revisarem. Só que na pressa eles não revisam, muitas vezes. E eu sou destrambelhada, eu preciso de revisão. E todo mundo precisa de revisão. Não, você é excepcional, seu texto é maravilhoso. Não diga isso não, é uma desgraça. Porque eu engulo, eu tenho um transtorno de engolir letras. Menino, revisar um texto de PC, bem É um negócio sério. E eu me sinto tão constrangido com isso que nem eu reviso. Eu faço de primeira, aí eu jogo. Eu tenho que adivinhar o que tu tá escrevendo, né? Eu jogo lá, digo, bom, seja o que Deus quiser. O bom é que depois ele manda e a gente não sabe o que é que ele tá querendo dizer. Reescreve, dá errado, aí ele vem reclamar e fica nessa bagaceira. Não é tanto, não. Farol de notícias. Toda semana é isso. A gente tem só... Não, é porque tem uns títulos hilários, né? Eu brinco muito, principalmente... Seu Giovanni, confusão agita a festa de setembro. Parece que é uma festa, é o povo brigando. Não, ultimamente ele escreveu, após dia de finados, Jim reaparece. Meu Deus. O Banco da Diva, Giovanni Filho escreveu, Serra Talhada se despede do Banco da Diva. O banco tá guardado numa casa. Parece que quebrou, né? Foi-se embora. Parece uma coisa mítica, né? Que foi destruída. Tudo. Aí, Serra Talhada, era 5 pessoas segurando no banco. Já o pessoas, filho, quem só gostava. O assento assim do banco. Serra Talhada, assim, uma de Miguel Leonardo, Miguel tirou uma licença de trabalho, né? Aí tá lá, né? Sim, professor, aí tá lá. Serra Talhada, escola se despede do professor Miguel Leonardo. Cara, aí choveu, gente, e Miguel morreu, aí eu fui, eu disse, não, meu gente, ele tirou a licença, aí os alunos homenagearam. É que o termo, às vezes, morrer, a gente usa muitas vezes se despedir pra falar de um velório. Adeus, né, essa coisa. Porque o termo morte, falecer, é pesado. É pesado. E os obituários do Farol tentam homenagear a pessoa falecida. Contando a história de vida, quando possível, né? E tentando prestar uma homenagem. Então, dar adeus, parece que você está, de forma mais afetuosa, se despedindo da pessoa. E a pressa é inimiga da perfeição. Porque aconteceu na pandemia, eu participei de um grupo, aí faleceu uma jovem. Aí tinha a foto de 2 jovens, uma delas tinha falecido. Aí, Giovanni, então aqui e tal, tá confirmado. Aí mandei pra Giovanni publicou. Aí foi dado os créditos a jovem que tava viva. E alguém jogou no grupo, o Farol tá matando a pessoa que tá viva. Eita, pô. Giovanni, é a da esquerda que morreu, tô vendo agora, desculpa aí. Deixa eu mandar um recado pra seu Giovanni. Giovanni Sá foi lá e mudou. Agora foi questão de 20 minutos. O bom do Farol é que essa repercussão é instantânea.
né? Em E aí dá 5, tempo da 2, gente... 3 minutos as pessoas percebem qualquer erro que a gente comete. Exatamente. Mas, seu Giovanni, eu gostaria de dizer ao senhor que a culpa desse programa é de Paulo César Gomes. Não me demita. Estamos lavando roupa aqui sobre os erros do Farol. É pros Sobre as coisas, bastidores. os bastidores, mas eu não tenho nada a ver com isso. E eu aqui, ó, trocando de câmera com a Alan. Não tenho nada a ver com isso, Andréia. Ó, preciso do meu salário. Ontem foi dia da consciência negra, então, ó. Eu ainda mais sou uma razão. a pérola negra do Farol. Ô, Manu, pra encerrar, nesses... Já? Né, Coisa porque Alan boa. já colocou a plaquinha aí, ele é o diretor do programa, ele é quem Muito dirige. bem. Sim, eu quero fazer outra retratação. Você disse que o seu programa precisa passar por mim. Nunca no Brasil, nunca meti um dedinho, um mindinho, nem minha unha no seu programa. Eu dou sugestões, eu Olha, dou não mete o conselhos. dedinho, mas... Não, eu dou conselhos. Eu digo, PC, faça assim que fica legal. Porque quem faz esse programa na TV Farol produz sozinho. Eu fiz o Pó de Amor sozinha. Então Não, eu sei, mas eu é a adorava fazer matéria. sozinha. Assim, é a mudança do... Quando a gente vai propor a mudança ou criar alguma coisa, todo mundo vai lá e dá um pitaco. Mas pitaco. para seu programa ir ao ar, eu não me envolvo em nada. No máximo, eu jogo o link do seu programa nos grupos. É só o que eu faço. Tá vendo? Uma ou outra matéria quando você me lembra, porque eu disse, PC, lembra a reportagem de fazer matéria do seu programa. Aham. A de hoje vai ter porque eu vou fazer, né? Que eu vou deixar de me divulgar. Sou Aí besta. vai aumentar, amém. Alguém vai superar a casa dos 3 dígitos de audiência. Que bom. É por isso que eu chamei Manu. Eita, como chora. Não, mas tá toda semana no ar. Oh, meu Deus. É uma luta. Esse rapaz é quem sabe aqui. Faltando 10 minutos, ele liga. Tem entrevistado? Eu não sei nem quem é. Você, jovem de Serra Talhada, que quer um emprego no programa Sextou, fale com Paulo César Gomes. Ele paga seu salário. Oh, meu Deus do céu. Ai, quem dera. É um estagiário do não, melhor ser estagiário do FF, falando francamente. Vai balançar o sino de Giovanni Sá, o apito dele. Acho que é mais lucrativo. Que horror. Teve duplo sentido, Conversa de balançar apito. Depois de pipiu de sapo, não tem coisa mais... Era a melhor época do programa do Farol. Era a época de pipiu de sapo. Era os pré-candidatos a vereadores. Começou com os leitores. Depois os leitores se engajaram politicamente, depois viraram candidatos, né? Tu acha que o programa do Farol era melhor no rádio ou no YouTube? Na tua opinião, sinceramente. No rádio. No rádio era divertido de fazer... Porque eu acompanhava de perto e ninguém mais, na época o YouTube não estava tão em alta, a gente não fazia YouTube. E os debates eram muito bons e as mungangas eu via pessoalmente. Giovanni imitando Donald Trump. O programa do Farol agora, eu não vou omitir minha opinião, não vou emitir minha opinião. Mas ainda é um programa fundamental para a TV Farol. É o programa com mais acesso, mesmo sendo semanal. É um programa que movimenta, gera pauta a semana inteira. O Giovanni Filho é super apegado, passa a semana inteira moendo o programa. É ótimo. É ótimo. Agora, Giovanni começou a imitar Donald Trump. Eu digo, eu vou passar pra Manu, que ela é poliglota, que eu não tô entendendo nada. Eu fazia a tradução, não era? Era fora os especiais icônicos, os especiais de final de ano, que a gente se reunia tudo numa salinha apertada. Quem fazia o roteiro era você. 2025 vai ter especial do final de ano do Farol. Tá tão difícil a gente reunir todo mundo, mas a ideia sempre foi, a gente ficava todo mundo numa salinha apertada, começava de gravar lá 7 horas até... Tem desculpa não, o estúdio é enorme, cabe nós todos aqui. Tem que ser antes das férias de Alan. A proposta tá de pé. Você faça que é redatora... roteiro? Não. Eu faço. Você como redatora-chefe, coloca, ó, PC tem... Nem existe esse cargo. Mas foi criado Eu sou chefe de redação e editora assistente. 2 coisas ao mesmo tempo, eu não sou... Pra você ver. Colunista, pelo menos, e você é apresentadista. colunista, âncora
do programa do Farol e host do Sextou. O rosto, Rosto. No fim das contas, esse nome bonito só serve pra eu trabalhar mais. Igual eu sempre trabalhei aqui no Farol, porque... Mas você é respeitada. E aí eu te pergunto, Manu, o grande legado na tua vida, né, nesses 10 anos de Farol de Notícias, o legado pessoal, de amadurecimento, quem era Manu antes do Farol, quem é Manu que está em 2025 no Farol, porque você colocou comemorando agora, mas na realidade você entrou 2014. Tem um tempinho a mais, porque eu me lembro você fazendo cobertura até da feira literária e a gente tava lá com Raimundo Carreira, a galera e tal, e aí tu botou lá uns elogios a mim, eu fiquei todo fofo na época quando eu vi, eu digo, ó, Manu caprichou. Mas quem é a pessoa, o que mudou em você, as coisas positivas, as sensações, as alegrias, os abraços emocionados de Giovanni Sá em você, o choro dele, e que Giovanni é emotivo, né? Então depois de umas braminhas da Antártica, ele externa, choro ele fácil, externa bastante, e agradece, e é uma pessoa extremamente carinhosa. Enfim, nesse tempo todo, quem é Manu Silva? Pergunta difícil, percebo, misericórdia. Mas, assim, é notório. Em 10 anos eu cresci o que eu não aprendi em 24 anos. Eu entrei no Farol com 24 anos. A universidade teve uma potência muito forte na minha vida de me ensinar a ser cidadã. O Farol me ensinou a ser profissional, a saber lutar pelo que eu quero. E por muito tempo eu não cresci mais no Farol porque eu não acreditava no meu próprio potencial. Mas hoje em dia eu tenho consciência que eu fui a primeira jornalista negra de Serra Talhada. Hoje temos Luciana Rego, que tem o seu próprio blog, e tocar seu próprio projeto não é fácil. Eu tentei pelo ano sabático, que eu fiquei fora do Farol, e é muito difícil. Foi 2 anos, foi? Foi 1 ano, em 2021, no meio, assim, no auge da pandemia. Eu me afastei. Por isso que eu faço 10 anos de jornalismo, 10 anos no Farol, porque eu fiquei 1 ano fora. Mas eu entrei em novembro de 2014 aqui. E aí, tudo que eu conquistei na vida tem uma parcela de contribuição do Farol de Notícias por conta do quanto eu me tornei conhecida na cidade, do quanto o Farol me ajudou a ter consciência que eu preciso organizar certas coisas melhor, organizar a bagunça de vocês também, porque não é todo mundo que tem paciência de fazer, e eu adoro fazer isso, porque aí eu posso brigar com vocês e dar certo. Então, colocar um pouco de ordem na casa é muito divertido, às vezes. Eu me divirto brigando com vocês, que vocês acham que eu estou extremamente estressada, mas, na verdade, é uma diversão. Uhum. E porque a gente... eu sempre quis muito colaborar com o Farol de Notícias no crescimento, no avanço do Farol para a região e para fora do Pajeú, porque foi isso que o Farol fez comigo, me impulsionou, e hoje eu estou no mestrado, já planejando e pensando no doutorado. Vou fazer pesquisa com sua coluna também, inclusive, nesse semestre, com a viagem ao passado. Obrigado. Porque o Farol ele é realmente uma referência no sentido de fazer diferente na região. Então, sua coluna contribui de uma forma que você nem imagina para a memória de Serra Talhada, para a história da cidade, de registro mesmo, porque às vezes a literatura não consegue alcançar os lugares que o jornalismo, que a rede social, divulgando, né, as matérias na rede social, consegue alcançar. E aí, eu me tornei mulher no Farol de Notícias. Assim, entrei na idade adulta aqui no Farol e, assim, cheguei a lugares que eu nunca imaginei que eu fosse chegar, sabe? O mestrado, para mim, é essa primeira fase da realização. Vou, se Deus quiser, Nossa Senhora da Penha permitir, ser doutora em comunicação por conta do Farol, para trazer, retribuir para o Farol e para Serra Talhada e para a região
tudo que tudo que vocês, né, que você também fez parte desse aprendizado, em relação à comunicação. Eu quero que Serra Talhada seja um polo de comunicação na região, porque já somos com jornalismo local, mas a gente, sei lá, quem sabe se a gente não consegue trazer um curso de jornalismo para cá. Já temos EAD, mas um presencial. Uma universidade pública para cá ensinando os jovens a fazer comunicação. Pelo menos Sertânia, que vai ter o campus da UFPE, tiver, já aproxima. Sim, demais. Agora veja, a gente tá quase 8 anos atrás na Concha, e eu dizendo, Manu, faz o mestrado. Cuidado que vai falar do tempo da Concha, que lá é perigoso. É perigoso. Eu dizendo, Manu, faz o mestrado. Manu, não, mas não tá muito Manu, o mestrado. Morrendo de medo de sair de Serra. Morria de medo de sair do Farol. Tu tem potencial, vai lá, é importante e tal. Eu também estava no mestrado, e a dificuldade que eu tenho hoje para entrar no doutorado é justamente porque quebrou um ciclo que eu não conseguia juntar para poder chegar a essa conquista, né? O sonho com o doutorado. Mas, enfim, vamos ver. O momento vai acontecer. Eu tenho Chega, segura aqui na minha mão. Vamos junto, bora. Vamos junto. Eu reviso o seu projeto, vai dar tudo certo. E eu fico feliz em ver você com esse foco, né? Você falar com essa firmeza. Eu quero ser doutora em jornalismo. Eu acho isso fantástico, porque é um Se brincar, eu ainda faço a graduação aí no meio desse eu já imagino você fazendo pós-doctor, de repente indo para os Estados Unidos lá, na universidade. Meu inglês tá ruim. Não, mas aprende. Esse tempo que você vai estar se dedicando, porque um doutorado é 4, 5 anos, vai dar tempo para você trabalhar. Quem sabe? E eu acredito, porque você é muito dedicado, você aprende as coisas com facilidade, diferente de algumas pessoas teimosas, calmas demais, que o tempo flui. Ô, Manuquinha, e já para encerrar, que eu já disse 3 vezes que encerrar, e a Alan já botou a placa ali, já... Pois é, seu diretor tá já desligar ali o cabo, ele tirar do ar o programa. Mas você já entrevistou Michel Teló, Wesley Safadão, Maraísa, Marília Mendonça, você fez a cobertura. Não consegui entrevistar ela. Né? Foi a entrevista que mais me doeu de não ter feito, porque eu era muito fã dela na época. Melim, né? Até Gabi. Melim eu tirei só foto, a assessoria de imprensa deles não deixaram, mas ela foi tão fofa com você. Foi, Gabi, tão bonitinho. Ela é linda, né? E os irmãos são interessantes. Mas quem mais? Esse ano você entrevistou todos esses as atrações desse ano. Simone Mendes, né? Fez selfie. Onde vocês fizeram aquela selfie? No restaurante? Foi. Com Simone? Sim. Na sala de imprensa, onde os artistas recebem a gente. Antes de subir no palco da Festa de Setembro, eles vêm para a sala de imprensa com sala de entrevista, geralmente coletiva, muito rápido. É um cercadinho a sala de imprensa. É uma sala com vidro, aí quem está na área... Quem tem alguns acessos especiais consegue ver a imprensa vendo os artistas. Antes a gente entrava no camarim, hoje em dia não é mais permitido. Aí Léo Santana tu entrevistou também? Foi. Léo Santana. Leonardo só. Nunca, né? Porque... Sou tão antiga assim não, PC. Leandro... Ele morreu, era já novinha. faleceu em 97, mas eles vieram aqui nos anos... Em 1990, Manu não era nem nascida. Eu nasci em 90. Bom, Manu nasceu no ano em que Leonardo... Não, era pra você bebê de fralda entrevistando o povo. Aí Zezé de Camargo... Não, nunca entrevistei Zezé, não. Cauã e eu sei... Como é o nome? Matheus e Cauã. Sim. Henrique e Juliano, que eles são meio... Não, o Henrique e Juliano foi Dani. Foi, né? Eu tava no processo de seleção no mestrado ano passado, quando eles vieram. E foi, né? Acho que foi, né? Quem mais? Mari Marais a gente já falou. Acho que entrevistou umas 2 vezes elas. Pra mim, as mais importantes foram dos artistas pernambucanos. Quinteto Violado. Agora, no título de concessão de doutor honoris causa de Acisão. Entrevistei Flávio Leandro. Nunca tinha conversado com ele. A gente ele é ótimo. 2 vezes ele. É fantástico.
Entrevistei Ele cantou Musa. pra gente no... Foi no rádio, não foi que ele Não, foi? não. No rádio a foi gente Maciel foi pelo Melo. YouTube e depois ao vivo. Ele cantou pra mim, Giovanni, no violão. Foi um programaço. Ele é muito bom. A musa é... Priscila Senna, eu sou Priscila muito Senna, fã. Tu gosta, da Roedeira. Eu gosto. E... Rafaela Santos. Rafaela Santos e tu. O Conde tu só quase brega. chora. Eu vi a hora tu voar no pescoço do Conde. Que véi cheiroso, minha gente. é. Nunca vi. Desde que eu disse a seu Giovanni que o Conde é cheiroso, ele anda com um frasco de Malbec que toda vez ele sai da redação. Giovanni sai. Que ele disse, se o Conde é cheiroso, eu também vou ser. Malbec. Giovanni Malbec. Sá tá no Malbec. Quem quiser agradar Meu Giovanni amigo, Sá, Giovanni Sá tá podendo, viu? quem quiser agradar Giovanni Sá, dê um frasco Malbec, ela não tem adora. mais cerveja não, é Malbec. Eu entrevistei Labaredas, né, aqui no estúdio, eu e Giovanni Filho. Foi bem Falar em resenha. Giovanni Filho, feliz aniversário. Deus lhe abençoe. Nossa Senhora da Penha lhe cubra de bênçãos, lhe dê paciência para lidar com minhas implicâncias. Você sabe o quanto eu amo você. Você foi meu professor, você me acompanhou. Acho que eu fui a última repórter do Farol de Notícias que ele teve paciência de ensinar tintim por tintim. E foi, né? E foi. Porque aí depois, no processo, eu e Giovanni Sá já foi ensinando. Jamiles, Jéssica não fui eu, acho que foi. Jéssica já ela é fuxiqueira de natureza. Ela Já tem o veio meio potencial. pronta, né? Já caiu ali. Já, mas Josi. Giovanni Filho, ele me pegou assim, totalmente verdinha e me transformou na jornalista que eu sou hoje. Então eu sou muito grata por isso. Sempre digo isso a ele. Ele é meio cheio de frescura. Mas ele sabe o quanto eu gosto dele. A gente briga, parecemos irmãos. É mesmo. E feliz aniversário. Eu acho que vocês, em outra encarnação, para quem acredita, né? Eu respeito todas É um as karma, eu tô certeza que é filosofias. um karma. Vocês têm algo que os unem. Eu acho que eu fui mãe dele. Não, guerreira. Não, ser mãe é uma guerreira irmã. Pra implicar. Até vai, agora mãe. Pra implicar o quanto eu implico com ele, eu acho que eu fui mãe dele. Ou ele foi meu pai. Mas acho que ele não sei. implica mais contigo. Não implica nada. E quando eu tô perto, é que ele gosta de tirar onda. Pois é. É. Enfim. Pois vamos terminar o programa, né? Não isso, entrar nesse Manuca. assunto. Primeiro, te agradecer por participar, topar essa entrevista. Como não tem interação e ele é, assim, frio no sentido Não de que... é frio não, seu programa é ótimo, deixa de frescura. os assuntos vão rolando, eu não trago nada anotado, não gosto de coisa muito encaixada. Eu quero desconstruir aquilo que a gente imagina. Pois eu sou totalmente ao contrário, por isso eu trazia no celular a entrevista não. todinha do Pode Amor. Inclusive, quando eu retornar, você vai gravar um Pode Amor comigo, que você tá me devendo. Não, gravarei depois Sigam as redes sociais, Sextou. Que é isso, sem problema. Eu darei com o maior prazer a entrevista. Quero te parabenizar, mano. Eu sou seu fã, já disse isso diversas vezes. Como pessoa, como ser humano, como mulher, como referência. Aprendi a te admirar. Eu e a Alejandra, a gente se derretia em elogios um ao outro. E dizia, mano, é muito gigante, assim, essa coisa. Eu me sempre via fui imensa, muito... 1,74, mais de 100 quilos, né? Não, mas tem isso não, que eu tô com 95. Eu tô na gordofobia também, sem nenhum problema. Olha como é que tá, ó. Redondinho. Redondinho. É a beleza tem que... Precisa de espaço para poder... Exatamente. O poder pessoal precisa de espaço para circular no corpo. Só dá uma dor nas costas de vez em quando. Tem que olhar, parece uma mulher grávida, assim, sabe? Ninguém sabe quando vai nascer. Tem uma coisa assim de... Encerre seu programa, aí, pelo amor de Deus. A minha admiração é de verdade mesmo, viu? De coração. Eu me lembro muito quando eu era adolescente e eu tinha essa coisa da ousadia, da teimosia. E quando eu vejo as coisas que tu faz, eu digo, pô... me lembro muito. Não me chama de adolescente, eu ainda sou teimosa. Não, essa vibração em fazer as coisas e acreditar no ideal, eu sou uma mulher de não apaixonada, abrir mão dos princípios, não por nada, mas não abrir mão, não recuar, vou continuar.
vou seguir em frente e vou conquistar, e o mundo é pequeno para o que eu sonho. Eita. Essas coisas são inspiradoras, viu, Manu? Então, Arrasou, parabéns, viu? Show de bola. E... Só o dedinho. Só o dedinho, sei como é. É coisa, não é coisa Mariah Carey, não, que saiu. Tu viu no show dela? Não, vi não, pensei. Ela toda no pezinho. De onde é que sabe? tira essas coisas, hein, Alan? Pelo amor de Deus. Minha gente, mas valeu, Manuquinho, ó. Te amo, I love you. E para meus amigos e amigas que acompanham o nosso programa, ó, like, vai lá no o like fica mesmo na mãozinha. Eu esqueço da mãozinha. Metam o dedo vai lá, aí, meu enfie lá o dedo. E também siga nosso canal, vai lá no sininho e você recebe as notificações de tudo que é produzido pela TV Farol. Vamos fechar o ano, se Deus quiser, e Ele quer, com 22 mil seguidores. E agradeço essa parceria, agradeço a paciência de Alan. Hoje ele estava extremamente paciente, eu fiquei muito aqui. feliz. Enfim, eu dou muito trabalho a ele, trabalho mesmo, mas a gente se entende. É assim a vida no Farol. Vida que segue, nos veremos na próxima sexta. Cheiro, Manu. Um abraço para a Giovana Sá, que deve estar acompanhando. Valeu, meu companheiro de bancada. Amanhã, a partir das 11 a alguns minutos, ninguém sabe nunca quando começa. Se é 11h05, 11h10, 11h20, 11h30. Tá lá, Cornélio Pedro, Giovanni Filho, e eu chego depois para dar o glamour, né? Dar o tchan do programa, aumenta a audiência. Se você olhar, quando eu chego, é uma elevação estatística. Não, porque você chega pra entrevista e todo mundo quer ver a entrevista. Entenda. Mano, não quebra o charme da coisa. Tá. Mas enfim, valeu. Eu vou pra redação trabalhar. Valeu, tchau, gente. Tchau, boa noite. Até a próxima sexta. Valeu. TV Farol. No coração do sertão, iluminando você.